Nesta aula falaremos da competência de duas pessoas dentro da diretoria executiva, dentro desse órgão administrativo de uma associação. Nós vamos falar sobre a competência do secretário e suas subdivisões, porque existem associações que têm primeiro, segundo, terceiro secretário. Dependendo do tamanho da associação, o número de secretários e tesoureiros pode aumentar exponencialmente, tá ok? Então, nesta aula, nós vamos aí tratar sobre a competência. Quando nós falarmos do secretário, obviamente, são também os seus vices. Assim como foi o caso do presidente, que quando o presidente está ausente, o vice-presidente assume, realizando todas as competências que o presidente tem. E quando existe uma associação primeiro, segundo secretário, quando o primeiro fica ausente ou o cargo está vacante por alguma questão várias, que nós não vamos relatar e nem discutir aqui nesta aula, mas aí o segundo secretário assume com todo o poder da competência do primeiro secretário. E a mesma forma no caso do tesoureiro. Não existe uma competência inferior. O segundo secretário ou o segundo tesoureiro não teria uma competência abaixo no seu exercício do que o primeiro secretário ou o primeiro tesoureiro. A competência é inferior só quando o primeiro não está ausente. Tá ok? Então vamos lá. O artigo 16, esse é o artigo que nós vamos iniciar agora, que compete ao primeiro secretário. Lembrando que, neste caso, nós temos primeiro e segundo secretário, não sendo de forma alguma obrigatório você seguir o mesmo padrão, tá ok? Então, o primeiro secretário, ele tem a competência de redigir e manter em dia a transcrição da ata da Assembleia Geral e das reuniões da diretoria executiva. Então, todas as reuniões da diretoria executiva e as assembleias gerais, cabe ao primeiro secretário redigir e manter em dia, tá ok? Porque uma das coisas que o secretário precisa se ater muito aí é com a questão de datação. Segunda competência, redigir a correspondência da associação. Todas as correspondências da associação, o primeiro secretário aí ele tem essa competência. Manter e ter sobre a sua guarda o arquivo da associação. Isso é muito, muito importante. Todos os arquivos da associação, toda a história da associação. E aqui, como quarto item, dirigir e supervisionar o trabalho da secretaria, porque a secretaria ela não é constituída apenas do secretário, o primeiro secretário. Inclusive, instituições que têm mais de um secretário, eles acabam compondo ali a secretaria da instituição, porque o primeiro secretário é como se ele fosse o chefe, mas ele tem as pessoas que vão estar te auxiliando dependendo do tamanho da associação, tá ok? E tem como parágrafo único a descrição que compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos, impedimentos assumindo o cargo em caso de vacância. A mesma coisa que nós temos para o presidente, tá ok? Uma das coisas que eu queria citar e deixar bem relatado, e é bom você, aluno, anotar, é que o secretário ele é o responsável por manter a ordem, inclusive de datação, das assembleias. Porque a diretoria executiva, que é esse órgão administrativo junto com o Conselho Fiscal ou outros órgãos administrativos que venham a ter a associação, mas eu sempre vou falar da diretoria executiva com mais o conselho, tá bom? O Conselho Fiscal. Eles têm um período de, como que eu posso dizer, eletivo. E quem controla esse período eletivo é o secretário, o primeiro secretário. Então vamos supor que é de 4 em 4 anos. Vamos supor que vence em 2027. Quando estiver próximo, o secretário precisa já
comunicar ao presidente, se o presidente for ou não vitalício, né? Porque existe a possibilidade do presidente ser vitalício, mas caso ele não seja, então já para estar aí pronto para a Assembleia Geral Ordinária, que é a Assembleia onde vai trazer uma nova eleição de diretoria, tá bom? Então é o secretário que está a par de todas estas informações. Vamos falar agora da tesouraria. No artigo 17 fala sobre a tesouraria, né? A pessoa do tesoureiro e o que compete ao tesoureiro. Aqui no caso, né, nós estamos tratando do primeiro tesoureiro e compete a ele manter em estabelecimento, né, manter em estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente, conforme eu disse, na competência do presidente, o presidente pode ter essa ação isoladamente. O tesoureiro não pode. O tesoureiro não pode, por exemplo, ir lá retirar um cheque, né, isoladamente. O tesoureiro não pode, de repente, assinar um cheque isoladamente. Então, ele precisa sempre do presidente. O presidente tem a prerrogativa de fazer sem o tesoureiro, mas o tesoureiro não pode fazer sem o presidente, tá ok? Então ele vai manter em estabelecimentos bancários, junto com o presidente, os valores da associação, podendo aplicá-los, né, ouvida a diretoria executiva. Ele pode até aplicar aquele valor, se a diretoria executiva aí dá ele solicitar isso, né? Ele não pode sozinho decidir fazê-lo. Assinar em conjunto com o presidente, olha aqui, os cheques, né, e os demais documentos bancários. Não só bancários, como também contábeis. Ok? Lembrando de falar algo muito importante aqui. O tesoureiro, ele não é contador da associação. Por mais que ele possa ter conhecimento, até ser um profissional da área contábil, na associação, a função dele, a competência dele é tesouraria. Tesouraria. Ah, Paulo, mas ele pode, professor, cumprir ambas as funções? E aí, então, vai precisar estar rezando isso dentro do Estatuto Social. Só que eu não indico isso. Por que eu não indico? Eu não indico por conta de interesses pessoais e da própria diretoria executiva manter a pessoa do tesoureiro e da contabilidade no mesmo ser a mesma pessoa. Então isso não é muito bom fazê-lo. Ele pode, no item 3, efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à associação. Os pagamentos sempre o presidente vai autorizar aí. Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade. Observe isso, assim como eu falei acerca do secretário. A tesouraria vai ser composta por algumas pessoas, né, dizendo de uma associação num grau um pouco maior. As pequenas, obviamente, vai ter somente o tesoureiro que vai fazer tudo ali. Mas numa associação que já é um pouco mais robusta, teria ali uma tesouraria, um departamento, a tesouraria. Aí sim um departamento ligado diretamente à diretoria executiva na administração da associação. Então ele pode ali, o primeiro tesoureiro, supervisionar a tesouraria, porque ele teria uma outra pessoa fazendo ali todos os lançamentos financeiros, e também supervisionar a contabilidade. O que é essa supervisão da contabilidade? Está sendo entregue todas as declarações acessórias obrigatórias, nós estamos com nossa contabilidade em dia, balancete, balanço. Se eu precisar hoje de um balancete, eu tenho isso para apresentar caso a diretoria executiva venha solicitar, então cabe ao tesoureiro tudo isso. Apresentar ao Conselho Fiscal, observe bem, Conselho Fiscal, nós vamos ter uma aula só sobre Conselho Fiscal, mas o Conselho Fiscal tem um papel muito importante e a tesouraria deve apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual, né? Os balancetes semestrais e o balanço anual. O balanço anual, obrigatoriamente, até mesmo antes da Assembleia Geral Anual.
E os balancetes semestrais pode ter aqui uma outra datação, pode ter um outro período. De vez ser semestral, pode ser trimestral, pode ser mensal. Isso vai depender da instituição, tá ok? Também elaborar anualmente a relação dos bens da associação. Olha aqui. A relação de todos os bens que a associação tem, obviamente, com os seus valores, né? Já devidamente aí corrigido pela exaustão e depreciação, que são matérias para contabilidade, apresentando-a quando solicitado em Assembleia Geral. Quando a Assembleia solicitar, ele tem que ter essa relação aí já pronta para realizar ali o que a Assembleia Geral requer. E no parágrafo único, compete ao segundo tesoureiro substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. Está aí, então, a competência tanto do secretário como do tesoureiro de uma associação. Lembrando que é muito importante, você que está aí estudando essa matéria, é que em muitas associações acontece, é comum, mas não é de forma alguma justificável, que o presidente acabe tomando conta até mesmo da tesouraria. E isso não é de forma alguma saudável, não é uma ação saudável de se tomar. Porque às vezes o presidente ele acaba aí tomando conta de diversas áreas da associação, sendo que ele pode até ter competência técnica, mas ele não é a pessoa para fazê-lo. E quando acontece isso, você pode observar que existe segundas outras intenções está envolvida aí dentro dessa atividade que eu até chamo de ilícita. Porque o presidente quer tomar conta da tesouraria, o presidente quer tomar conta da secretaria. Quando ele faz isso, pode ter certeza que existe interesse pessoal por detrás. Eu conheço instituições na qual o secretário só tem um nome na associação, o tesoureiro só tem um nome, mas quem faz tudo é a pessoa do presidente com seus familiares. Isso é muito complicado. Tome muito cuidado acerca disso. Até a próxima aula.